Olá, como estão? Aqui quem fala é Leonardo Gonçalves, eu sou advogado do PHS, no Paraná, e vim, por meio dessa aula, tratar com vocês um assunto de suma importância para os diretórios municipais e as diretorias estaduais dos partidos, que é este mês de abril nós temos que fazer a prestação de contas anual relativa ao exercício de 2016. Ou seja, todas as despesas, as entradas, as receitas que tiveram nesses órgãos deverão ser demonstradas e comprovadas para a Justiça Eleitoral. Essa é uma parte muito importante porque permite que o partido receba recursos do fundo partidário e mantenha uma boa relação com a Justiça Eleitoral e tenha uma possibilidade de receber os repasses e repassar os repasses também para eventuais campanhas, fazer um caixa para isso. Nós aqui no PHS do Paraná temos uma preocupação muito grande em profissionalizar o partido e para que ele seja um modelo, né, para todo o Brasil. Contamos aí com a colaboração de vocês. No final eu vou passar o meu e-mail, meu telefone, caso tenham eventuais dúvidas. E sintam-se tranquilos para fazer perguntas por e-mail ou por WhatsApp. O treinamento que a gente vai fazer hoje será dividido em duas partes. Na primeira parte eu vou abordar alguns tópicos, chegando até os documentos necessários a serem apresentados, né, na prestação de contas. E na segunda parte a gente vai tratar de outros assuntos que é em relação ao procedimento da prestação de contas. Conto com vocês e vamos lá. Bom, os tópicos serão tratados nesta parte do treinamento serão a introdução, os pré-requisitos, né, para a prestação de contas, quais são as contas que devem ser apresentadas, né, os extratos, as receitas que podem ser indicadas no procedimento de prestação de contas, as despesas e os documentos que compõem a prestação de contas anual. Bom, introduzindo. A prestação de contas é a parte relativa à financeira dos partidos. Ela é regida pelo capítulo 1, título 3 da Lei 9.196 de 95 e pela Resolução 23464 de 2015. São legislações relativamente simples de se entender, só a resolução que ela tem um tamanho maior, né? Então, e às vezes muitos detalhes, né? Mas com um pouco de estudo é fácil de compreender. Os documentos que devem ser apresentados, eles têm todos os modelos no site do TSE. Se vocês notarem com esse vídeo, na descrição do vídeo eu vou colocar lá o link que vocês podem baixar esses modelos para utilizar na prestação de contas, seja do órgão municipal ou órgão estadual. O prazo que a gente tem para apresentação das contas é até 30 de abril do ano posterior ao exercício. Então, se é 2006, temos até 30 de abril de 2017 para apresentação das prestações de contas. Ocorre que muitos acreditam que por cair em final de semana, como é o caso deste ano, poderá se estender esse prazo. Mas não é assim que é o entendimento da Justiça Eleitoral. Então, eu recomendo que... recomendo não. A prestação de contas deve ser apresentada nos seus órgãos, devidos órgãos, até o dia 28 de abril deste ano, que cai numa sexta-feira. O protocolo ele deve ser feito, se é municipal, deve ser feito na vara eleitoral mais próxima que atende aquela municipalidade. Se for estadual, deve ser feito na capital do estado, né, e da nacional, no caso, em Brasília. Vale lembrar também que com a prestação de contas deve ser apresentada uma mídia CD que conste o balanço patrimonial do exercício anterior e a demonstrativo do resultado do exercício anterior para que a Justiça Eleitoral possa publicar estes dois documentos, essas duas informações no Diário Oficial, certo? Bom,
os pré-requisitos para que seja possível fazer uma prestação de contas. O órgão deve estar devidamente registrado perante a Receita Federal, com o número de CNPJ, o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas. Ele deve ter um profissional de contabilidade habilitado, porque também um dos documentos necessários à prestação de contas é que o contador assine os modelos que estão lá e também seja anexado uma certidão de habilitação e de quitação com o Conselho Regional de Contabilidade. Então, ele deve se preocupar com isso. Deve ter um advogado constituído na prestação de contas para representar o órgão e também representar os seus representantes, presidente e tesoureiro, no caso. Deve fazer a movimentação de recursos de ordem diversificada em contas distintas. Nós vamos tratar sobre isso daqui a pouco. E os documentos de comprovação das despesas devem ser ou notas fiscais ou documentos idôneos. O que é um documento idôneo? Um documento idôneo é aquele que demonstra o valor do que foi pago, para quem foi pago, com o CPF ou CNPJ, a relação do que foi pago, do que foi feito, se foi um serviço, se foi uma compra de um bem, a quantidade, a especificação correta de tudo isso, a data e o local. E a forma como foi feito, se foi pago em cheque ou em TED, vamos falar disso mais para frente também. As contas que são necessárias para os partidos terem. Bom, temos 3 tipos de contas aqui. São as contas de outros recursos, que são aquelas que ingressam por meio de doação de pessoa física, doação de recursos próprios de partido. Essa conta é especificamente para esses recursos. As doações de campanha, que fazem parte do período eleitoral. Então, por exemplo, a municipalidade recebeu uma doação de uma pessoa física, que é voltado para pagamento de despesas de campanha, fazer santinho, essas coisas. Ela deve entrar nessa conta. Por quê? Porque quando tiver o período eleitoral, vai ser apurado quais foram as despesas daquele período e as receitas numa prestação de contas apartada, que é a prestação de contas eleitoral. E uma conta para recebimento do fundo partidário. O fundo partidário é um financiamento público, né, de campanha, promovido pelo governo, e caso o partido não esteja impedido de receber por uma série de razões, ele poderá movimentar esses recursos em uma conta específica para esse tipo de recurso. A ideia que a Justiça Eleitoral tem para separar todas essas contas é uma facilidade de rastreamento desses recursos, para evitar casos de corrupção, de desvio. Então, isso tem uma função primordial, né, digamos assim, para a Justiça Eleitoral. Eles querem entender da onde veio o recurso, como foi gasto e a forma que ele saiu. Então, se vocês conseguirem demonstrar, né, com documentos e com a confecção dos documentos que é requerido, a sua prestação de contas vai ser aprovada, né, e vão poder manter um bom relacionamento aí. Outra coisa importante é que muitas pessoas não se atentam, que às vezes entra algum recurso na conta do partido sem nenhuma origem. Por isso que a Justiça Eleitoral também exige que as movimentações financeiras deverão ser feitas por meio de cheque, DOC ou TED identificada ou depósito identificado. Por quê? Para que possa fazer esse rastreamento dos recursos. Correto? As receitas. Bom, as receitas podem ser feitas aqui. Doação de pessoas físicas. As pessoas físicas, elas podem doar para os partidos ou candidatos no limite de 10% das rendas declaradas no exercício anterior. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, se em 2015 uma pessoa física teve receitas no valor de R$30 mil e declarou essas receitas para a Receita Federal, ela poderá doar no ano de 2016 o valor de R$3 mil para partidos, para candidatos, certo?
Então, ele tem que observar isso porque isso pode até gerar um processo contra a pessoa caso supere esse limite. Porque todos os partidos que recebem alguma doação, eles são obrigados a informar a Justiça Eleitoral, e inclusive o CPF da pessoa. Então, é importante que se atente a essa identificação e ao limite de recebimento desses recursos. Contribuições. Contribuições são aqueles valores que os associados, que quem é filiado ao partido, ajuda financeiramente. É importante você salientar isso, porque a diferença entre isso e a doação é o vínculo que a pessoa tem, né, com o partido por meio da filiação. Inclusive no documento lá que você declara a filiação, você tem que declarar até o título de eleitor de quem efetuou a doação. E a diferença é o seguinte: nas doações de pessoa física é necessário emitir um recibo eleitoral, né, que é um documento que o partido tira no site do TSE, informando que recebeu uma doação de tal pessoa. As contribuições, que no valor até R$200, elas não são necessárias a emissão desse documento. Basta apenas que a pessoa demonstre um depósito identificado ou uma transferência identificada com o CPF dela, já é suficiente para que se comprove isso. Doações de partidos. Às vezes o partido tem recursos próprios e pode doar, por exemplo, a Nacional pode doar para a Municipal recursos próprios. Por exemplo, um partido pode doar para outros recursos próprios, né? Por exemplo, para a campanha, para financiar uma série de outras coisas. Importante salientar que também essas transações devem ser identificadas. Os repasses do fundo partidário, como nós falamos, é o financiamento público de campanha. A Nacional pode fazer um repasse do fundo desses valores recebidos do fundo partidário para outras esferas do seu partido, né? Respeitados os limites do estatuto, etc., de cada partido. Doações estimáveis em dinheiro. As doações estimáveis em dinheiro funcionam da seguinte forma: caso o partido necessite de um serviço ou de um bem e uma pessoa queira contribuir, ela pode doar o serviço ou o bem para o partido. Isso quer dizer o quê? Que o partido vai obter um resultado com aquele serviço ou aquele bem. Embora não tenha uma movimentação financeira, isso auxilia na atividade do partido e, portanto, deve ser declarado. Para comprovar isso, deve ser feito um documento, né, de doação especificando qual o tipo de serviço ou bem. Se tiver nota fiscal, tem que juntar a nota fiscal também, o contrato. É importante terem esses documentos para comprovação deste tipo de doação. Comercialização de produtos. Os partidos podem captar recursos por meio de comercialização de produtos. O que seria comercialização de produtos? Por exemplo, vamos fazer um evento, um jantar, e esse jantar vai ser pago pelas pessoas que lá comparecerem. Ok, o partido pode fazer esse evento, ele vai ter que apurar todos os recursos que ele investiu nesse evento, todos os recursos que ele recebeu e identificar as pessoas que pagaram, né, para estar lá naquele jantar. E essa diferença, esse lucro apurado, vai entrar como comercialização, vai entrar como uma receita de comercialização. É relativamente complexo de fazer, né? Mas se vocês lerem lá certinho na resolução, é possível. E outra coisa importante de lembrar é o seguinte: caso seja um evento, eles têm que informar até a Justiça Eleitoral a data do evento, para que um fiscal da Justiça Eleitoral possa comparecer e verificar a regularidade deste evento, certo? Então, é importante que vocês tenham noção disso. É muito pouco usado ainda, mas é bom ter o conhecimento. Vale lembrar ainda que existem algumas fontes de receitas que são vedadas pela legislação. Primeiro, é de pessoa jurídica, digamos empresas, né, do setor privado, etc. Receitas provenientes do estrangeiro, ou seja, de países estrangeiros. E quando uma pessoa física que exerce uma atividade de concessão, ela também é impedida de fazer a doação, tá?
Então, por exemplo, digamos lá que o seu João ele tem uma concessão para explorar é, uma, um quiosque numa praça, e é numa praça pública. Essa pessoa não pode fazer uma doação para um partido político, porque ele está uma fonte vedada. E caso isso aconteça, o partido é obrigado a imediatamente devolver esse valor para essa pessoa física e não fazendo, ele, se não tiver, se não conseguir identificar a pessoa, ele também é obrigado a recolher esses valores para a União. Ele vai ter que tirar uma guia de recolhimento com o valor total e no prazo máximo, se não me engano, de 3 dias e vai ter que recolher esses valores, sob pena de desaprovação das contas. É muito importante isso, porque isso é uma irregularidade praticamente insanável, a não ser que você devolva. Se você não devolver os recursos, a prestação de contas pode ser desaprovada por conta de recebimento de recurso de origem vedada, que foram esses casos que eu enumerei, ou recurso de origem não identificada, no qual não consta o CPF ou o CNPJ da pessoa física ou jurídica que efetuou a doação. Bom, as despesas. O que a legislação diz? A legislação diz que as despesas elas têm que ser especificadas e de apenas com a finalidade de manutenção da sede dos serviços, da propaganda doutrinária e política, do alistamento e campanhas eleitorais. Alistamento, para quem não sabe, é fazer uma propaganda para filiação, tá? Esse é o alistamento. Fundação de pesquisa, difusão de política para as mulheres, pagamento de uma mensalidade para fundações estrangeiras que tenham o mesmo objeto político e despesas com alimentação. Estas são as despesas que estão previstas em lei. Tudo que for fora disso pode gerar a desaprovação das contas pelo desatendimento da legislação. Vamos falar um pouco agora sobre os documentos que devem ser apresentados até o dia 28 de abril. A primeira coisa que se deve pensar é o seguinte: quando você vai iniciar o procedimento da prestação de contas, a primeira coisa que você tem que fazer é rastrear e identificar todas as movimentações financeiras que tiveram no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro, no caso do que nós estamos falando agora, de 2016. Para isso, vocês têm que ir ao banco e buscar lá todos os extratos relativos àquelas contas, seja de recursos próprios, de recursos de origem do fundo partidário ou para campanhas. Você tem que levantar todos esses dados e pegar lá e levar no seu contador. A partir disso, o seu contador vai fazer 2 documentos, que é o livro diário e o livro razão. Nesses livros vão constar lá quais foram as movimentações financeiras, quais são os tipos das despesas que foram relacionadas diariamente. E a partir disso, a partir desse livro, ele vai enviar esse livro digital para a Receita Federal e vai pegar uma cópia física e registrar essa cópia no cartório. Como vocês podem perceber, por exemplo, o primeiro é o comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil digital, que seria o quê? O livro diário e o livro razão. O envio, comprovante de envio para a Receita Federal é o primeiro documento. O segundo documento, parecer da Comissão Executiva e do Conselho Fiscal do Partido, aprovando ou desaprovando as respectivas contas. Isso aqui é importante, muitos dos partidos esquecem, mas é um documento necessário. Ele é simples de fazer, basta uma folha e lá a gente escreve assim, o partido ou a diretoria do partido analisou as contas e considerou-as aprovadas ou desaprovadas. A relação das contas bancárias abertas é relacionar as contas do fundo partidário, dos recursos, outros recursos, que é recursos próprios, as doações, e de campanha. A conciliação bancária é quando existem débitos que não estão no extrato do bancário, por exemplo, alguma conta que deixou de pagar e etc. Isso é importante.
Extratos bancários, que foi o primeiro que eu pedi. A instituição financeira ela é obrigada a fornecer o extrato bancário de uma forma já prevista pela legislação eleitoral. Então é importante que quando vocês forem buscar esses extratos, peçam lá que isso atente aos modelos requeridos pela Justiça Eleitoral. Documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com recursos oriundos do fundo partidário, sem prejuízo de realização de diligências para apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos. Isso aqui é importante. Todos os gastos, apesar de falar só do fundo partidário ali, eu entendo que é importante que vocês anexem à prestação de contas todas as notas fiscais e recibos ou documentos idôneos, né, da forma que eu especifiquei, né, constando aqueles dados, vocês anexem à prestação de contas, porque isso dá uma fidelidade ao que está escrito nos demais documentos gerados, né, e pode até diminuir o número de diligências que elas vão pedir. A cópia da AGRU que trata no artigo 14. Isso daqui é no caso de quando receber um recurso de origem vedada ou não identificada. Demonstrativo de acordos que tratam da resolução. Os acordos é quando alguma esfera do partido resolveu pagar para outra alguma despesa, né? Então é feito um acordo nesse sentido e é preciso anexar. Relação identificando presidente, tesoureiro, responsáveis pela movimentação financeira do partido, bem como seus substitutos. Isso daqui é bem simples também, é só botar os dados lá, o número, a vigência, né, de quando a quando você é da diretoria, é bem simples, tem lá no modelo do TSE. O demonstrativo de recursos recebidos e distribuídos do fundo partidário. Da mesma forma, eles querem rastrear todos os recursos, desde os recursos que entraram do fundo partidário até a forma que saiu. Demonstrativos de doações recebidas. Da mesma forma, a doação, respeitando aquele limite de 10% dos rendimentos do ano anterior. Demonstrativo de obrigações a pagar. São as obrigações que ainda restam a pagar, né? Que não foram efetivamente quitadas ainda no exercício. Dívidas de campanha, demonstrativo de dívida de campanha, demonstrativo de receitas e gastos. Receitas são doações que foram recebidas, doações estimáveis de dinheiro, vai ter também. Demonstrativo de transferência de recursos de campanha eleitoral efetuados a candidatos, diretórios partidários, identificando cada destinatário e origem dos recursos distribuídos. Aí, esse também é um documento até que simples, mas tem que ter os dados, né? O CPF ou CNPJ do candidato que foi distribuído ou para qual órgão partidário foi distribuído, o CNPJ desse órgão, precisa constar todos esses dados. Se esse recurso é oriundo do fundo partidário ou se ele é oriundo de recursos próprios do partido ou de outros recursos. Então, é importante ter essa noção. Demonstrativo de contribuições recebidas, nesse caso vai ter que constar o número do título de eleitor, de quem fez a doação. O demonstrativo de sobra de campanha, quando sobra dinheiro na campanha do candidato, ele é obrigado a devolver esse dinheiro para o fundo, para quem fez a doação para ele, né? No caso, por exemplo, se for eleição municipal, vai devolver para a municipal. Esses valores, por exemplo, se eles tiverem origem no fundo partidário, eles deverão ser devolvidos na conta do fundo partidário. Se for de outros recursos, eles têm que ser devolvidos na conta de outros recursos, necessariamente. Demonstrativo do fluxo de caixa, também tem um modelo. Parecer do Conselho Fiscal ou órgão competente da fundação mantida pelo partido político. Esse caso só vai se aplicar no órgão da nacional ou da estadual quando tem um volume razoável de movimentação financeira, certo? Então, geralmente a gente não faz, como não existe uma fundação, né, mantida pelo partido político, no caso de municipal ou na estadual, é mais raro de ter que apresentar esse documento. Instrumento de mandato para a constituição de advogado na prestação de contas, indicando o número do fax, para qual o patrono do órgão partidário receberá intimações para que não puderem ser publicadas no Diário Oficial. Isso é simples, gente. Então,
Como eu disse, um dos pré-requisitos é ter um advogado assinando a prestação de contas junto com os membros e com um contador. Na procuração dele tem que constar um número de telefone que a Justiça Eleitoral possa mandar as intimações por fax. É simples. Como eu tinha falado também, a certidão de regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional habilitado e, no caso necessário, notas explicativas. Então, pessoal, é isso dessa primeira parte. Espero que vocês tenham compreendido bem, né, como essa primeira parte, como se faz e quais são os documentos necessários da prestação de contas. Na segunda parte, a gente vai tratar sobre o processamento da prestação de contas e o que fazer quando tiver que se manifestar, etc. Eu vou dar uma explicaçãozinha para vocês sobre isso. Certo? Sucesso para vocês. Precisando de mim, vou passar o meu contato. Meu telefone é 99608-1434, DDD 43, e o meu e-mail é leonardo@bni.adv.br. Sucesso!